noite, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes presentes, servidores públicos dessa Casa de Leis e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, comunidade surda. Eu gostaria de informar que aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube, não está sendo transmitido por motivos da internet, mas que possam acompanhar pelo Facebook. Neste momento, gostaria de pedir à vereadora Claudete Pereira Velasco, da Conceição, que faça a leitura do texto sagrado. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores, ao público presente, às nossas intérpretes de Libras, comunidade surda, a nossa querida Fabiana também, que sempre está nos acompanhando também. Neste momento, eu queria louvar e agradecer o nosso Deus por este momento, por mais um dia que se passou, por mais uma sessão que se inicia. Que Deus venha sobre cada um de nós, derramando em nós bênçãos e graças, nos dando sabedoria, discernimento e fortaleza sobre cada um de nós. Salmo 34. Vou bendizer a Javé o tempo todo. O seu louvor estará sempre em minha boca. Eu me orgulho por causa de Javé. Que os pobres ouçam e fiquem alegres. Repitam comigo, Javé é grande, juntos exaltemos o seu nome. Consultei a Javé e ele me respondeu e me livrou de todos os temores. Olhem para ele e ficarão felizes. O rosto de vocês não ficará envergonhado. Este, porém, gritou, Javé, este pobre gritou, Javé ouviu e o salvou de todos os apertos. O anjo de Javé acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provem e vejam como Javé é bom. Feliz o homem que nele se abriga. Palavra do Senhor. Convido a todos os presentes a se dirigir ao pavilhão nacional e executarem juntos o hino brasileiro. Brasil.
Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Mais uma vez, boa noite aos novos vereadores, vereadora Claudete, ao Toninho do Progresso, Josué Topógrafo, ao presidente do Conselho de Segurança de Mandaguari, Conselho Marcelo, Sr. João, a minha pequena Mariana, sempre me acompanhando, sempre aqui presente na Câmara Municipal, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelas linhas de transmissões, boa noite. Gostaria também de enaltecer e parabenizar e estender a mão dessa Casa de Leis ao vereador Vanderlei Lukashevski, em atestado, poderia estar na sua casa, né, se recuperando. Está aqui, forte, né, sempre junto conosco. Parabéns, obrigado pela presença. Que Deus abençoe sua recuperação. Estamos sempre aqui, meu irmão. Ok? Coloco em discussão a ata 07/2025 da sessão ordinária ocorrida em 24 de março de 2025. Coloque em votação a referida ata. Aqueles que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Fica aprovada a ata 07/2025 da sessão ordinária ocorrida em 24 de março de 2025. Solicito que o secretário realize a leitura do expediente recebido e expedido. Boa noite, excelentíssimo presidente. Cumprimento os demais pares vereadores, a vereadora Claudete, única mulher que nos honra com o mandato nessa Câmara Municipal, os servidores dessa Casa de Leis, o público que aqui nos honra com a presença, a comunidade surda e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Informo que o expediente recebido na semana encontra-se descrito no quadro informativo constante nessa pauta. E as correspondências expedidas: ofício número 20/2025 a 21/2025. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos a serem despachados para as comissões permanentes dessa Casa de Leis. Projeto de Lei número 59/2025, de autoria do Poder Legislativo Municipal, por meio do edil Fábio Suqueicava Júnior, dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros excessivos provenientes de escapamentos de veículos automotores e da outras providências. Projeto de Lei número 59/2025 está despachado para as comissões permanentes. Projeto de Lei número 60/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal a fornecer agendas escolares aos alunos da rede municipal de ensino. Projeto de Lei número 60/2025 está despachado para as comissões permanentes. Projeto de Lei número 61/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, autoriza a celebração de 3 termos de colaboração pelo Poder Público Municipal, objetivando o repasse financeiro de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, repassados fundo a fundo pelo Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com as organizações da sociedade civil, voltadas à prestação de serviço da assistência social no município, para execução no ano 2025 e 2026, conforme estabelecem. Projeto de Lei número 61/2025 está despachado para as comissões permanentes. Projeto de Lei número 62/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito especial no orçamento para 2025, inclusão nas diretrizes orçamentárias para 2025 e inclusão no Plano Plurianual 2022-2025 do município de Mandaguari, Paraná. Projeto de Lei número 62/2025 está despachado para as comissões permanentes. Informo aos presentes que não há projetos em terceira discussão e votação. Solicito ao secretário que efetue a leitura dos projetos que estão sujeitos à segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 23/2025,
de autoria do Poder Executivo Municipal, disciplina a forma de alienação de bens móveis inservíveis da Fundação de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari, FAFIMAN, e da outras providências. Projeto de lei número 23/2025 está em segunda discussão. Projeto de lei número 23/2025 está em segunda votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovado em segunda votação. Projeto de lei número 33/2025, de autoria do Poder Legislativo Municipal, por meio do edil Heron Rodrigues Barbeiro, dispõe sobre o credenciamento de MEIs, microempreendedores individuais e MES, microempresas, para prestação de serviço nos próprios do município de Mandaguari, Paraná. Projeto de lei número 33/2025 está em segunda discussão. Projeto de lei número 33/2025 está em segunda votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Gostaria de agradecer a presença do Gibi e do NEM. Obrigado pela presença, boa noite. Está aprovado em segunda votação. Informo aos presentes que não há projetos em primeira discussão e votação. Solicito ao secretário a leitura dos requerimentos dos nobres vereadores. O vereador que subscreve digitalmente o presente documento, Vanderlei Lukashevski Júnior, com assento nessa Casa de Leis e no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 167 do Regimento Interno, se digna oficiar a chefe do Executivo Municipal, após ouvido soberano plenário, a responder às seguintes indagações. A. Qual o atual estágio do estudo do trânsito em Mandaguari? B. Entre as melhorias a serem implantadas, foi levantada a demarcação de vagas na Avenida Amazonas e nas ruas adjacentes? Como se sabe, muito em breve a Guarda Municipal será implantada e poderá atuar também no trânsito da cidade. Para tanto, é necessário demarcar as vagas e sinalizar adequadamente as ruas, permitindo que, caso haja o descumprimento das regras, seja atuado o condutor infrator. Requerimento 68/2025, Mandaguari, 27 de março de 2025. Requerimento 68/2025 está em discussão. Passa a palavra ao vereador Vanderlei Lukashevski. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres edis, funcionários, público presente que nos honra, Marcelo, Biro, Gibi e outros que aqui se encontram, comunidade surda que nos acompanha pelas redes sociais, bem como ao público em geral. Primeiro, presidente, gostaria de lhe agradecer pelas palavras. Eu ainda estou longe de estar recuperado, mas eu posso já permanecer sentado e tranquilo, então decidi que por bem vir para a sessão. E com relação a esse requerimento, eu fiz pelo seguinte: a gente sabe que muito em breve, né, a gente vai ter a Guarda Municipal implantada na nossa cidade, e que ela poderá atuar inclusive no trânsito, né, que é uma das lutas, inclusive, de Vossa Excelência, para que seja assim feito. Mas, para que eles possam fiscalizar, a gente precisa fazer a pintura da rua, né? Então, vou citar alguns exemplos de situações que têm acontecido aqui na cidade e que eu entendo pertinente, né? Se você não tiver os traçados ali, por exemplo, dos veículos, né, onde eles vão estacionar, se a moto estacionar no local que não tem sinalização para veículo, o guarda municipal ou mesmo a polícia militar não vai poder fazer a multa.
Então, a gente precisa, né, sinalizar adequadamente a nossa avenida e as ruas adjacentes aí, que são, vamos dizer assim, ruas secundárias importantes, para que depois, no futuro, quando a guarda se efetivamente for instalada, a gente ter já essa parte devidamente regulamentada. Então, é um custo muito baixo, mas acredito que é algo viável, que vai ajudar bastante gente aqui da cidade que tem reclamado da ausência de demarcação de veículo, e daí, com isso, veículos parando fora do local, moto parando em local que, na verdade, não deveria parar, e assim por diante, né? Então, a gente tem aqui também na casa o vereador Rivelino, que entende bem disso, e sabe da importância da gente demarcar e sinalizar adequadamente, por isso esse requerimento feito. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento 68/2025, continua em discussão. Passa a palavra, vereador Fábio. Boa noite, senhor presidente, nobres pares dessa casa, vereadora Claudete, nossos servidores, terceirizados, comunidade surda, meu boa noite a cada um de vocês, aos que nos honram com a presença aqui neste plenário, obrigado. Parabenizar o senhor, vereador Vanderlei, pelo requerimento. E não sei se o senhor lembra, presidente, mas em Curitiba, no nosso curso, a gente estava indo ali caminhando na praça até a escola em que estávamos estudando, para entender um pouco melhor sobre essa Casa de Leis. A gente comentei com Vossa Excelência que ia fazer um requerimento sobre a demarcação das vagas. Então, parabéns, vereador Vanderlei. Eu ia pedir para a nossa assessoria fazer hoje esse requerimento, eu fui conferir se tinha e o senhor tinha feito. Então, realmente é necessário, porque nós conseguimos também advertir as pessoas, principalmente coloca motos na vaga que seria destinados a carro, né, vereador Rivelino? Então, isso ajuda a organizar, e eu me somo, como diz o nosso vereador Rivelino, ao teu requerimento, e apoio ele, com certeza ele vai ser aprovado por essa casa. Obrigado. Requerimento 68/2025, continua em discussão. Passa a palavra, vereador Rivelino. Boa noite, nobres pares vereadores. Boa noite, vereadora Claudete, a única mulher que tem a honra de estar aqui representando a comunidade feminina na vereança da nossa Casa de Leis. Boa noite, público presente, equipe de Libras, Gibi, todos os companheiros que estão ali, o Marcelo, presidente do Conseg, a comunidade surda que nos acompanha pela rede social, enfim, todas as pessoas que nos acompanham. Parabéns, professor Lukashevski, meu amigo, excelente projeto. Como falo, né, vereador Fábio, me somo com os demais pares. É viável, sim, louvável, já deveria ter essa sinalização viária na avenida, porque demarca o estacionamento dos veículos, como foi discutido aqui pelos nobres pares vereadores. Motocicleta estaciona na vaga de alto, e alto muitas vezes estaciona na vaga de motocicleta. Sem dizer, professor, que causa um caos. Por quê? Muitas vezes, sem essa demarcação, um veículo estaciona mais atrás, outro mais à frente, e acaba tomando a vaga de outros veículos, Fábio. E é o que eu digo, sinalização viária legível e visível é vida, e vida é nosso maior patrimônio. Então vamos respeitar as normativas de trânsito. Parabéns, professor, graças a Deus o senhor está aqui conosco, passou por uma cirurgia bariátrica, todos nós fizemos, né, Fábio? Uma corrente de oração aqui, porque o senhor é um guerreiro que soma com os demais aqui, sessão após sessão, dia após dia, em prol da nossa querida Mandaguari e a nossa comunidade. Obrigado, presidente. Requerimento 68/2025, continua em discussão. Passa a palavra, vereador Alessio Bento. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, dona Nair Bianchini, professora Ângela, Marcelo do Conseg, Gibi, grande companheiro, Tonho, Tamaria, comunidade surda que nos acompanha em nossas sessões. Realmente é um requerimento muito importante, mas a gente temos que criar um departamento de trânsito aqui em Mandaguari. O vereador Rivelino, que já foi policial militar, e sabe que a Avenida Amazonas, em um certo trecho, é de responsabilidade da Polícia Federal. E eu vejo que algumas cidades, a cidade de Jandaia do Sul mesmo, está juntando a documentação para que o trânsito dentro da cidade de Jandaia seja regulamentado pelo município, o que, com a criação desse departamento, viria realmente a atender esse requerimento do nobre vereador,
que é necessário o trânsito de Mandaguari realmente nos sábados, é um caos aqui em Mandaguari para andar. Então, nobre vereador, realmente um requerimento de suma importância para a nossa cidade. Requerimento 68/2025, continua em discussão. Passa a palavra, vereador Heron. Senhor presidente, uma boa noite aos nobres pares, público presente que nos acompanha pelas redes sociais, também aqui nessa Casa de Leis, ao Gibi, Toninho, meu amigo Biro, professora Nair, Ângela, também ao Marcelo, ao Popó, enfim, a todos que nos acompanham, também a comunidade surda que sempre está presente. Senhor presidente, gostaria aqui de parabenizar o nobre vereador Vanderlei, melhoras na sua recuperação também, que estou vendo que o senhor já está com um semblante bom, uma autoestima boa, e a tendência é melhorar, né? Aqui de acho que nós vamos ficar com inveja do senhor. Aí tá fininho. Brincadeira à parte, senhor presidente, gostaria até de tranquilizar aos nobres vereadores, né? Nessa questão do trânsito, assim como já foi pedido em vários momentos aqui no município de Mandaguari. Hoje temos aí o nobre vereador Rivelino, que é um expert na parte do trânsito, sabe como funciona, não somente dentro da cidade, mas também nas rodovias. Hoje, em Mandaguari, já foi contratado um engenheiro do tráfego eu digo, na parte do trânsito, já está fazendo um estudo no município, eu acredito que já faz quase 30 dias, já levei algumas demandas para ela, já passei a alguns setores também, que possa fazer um estudo, porque nós andamos dentro de Mandaguari e hoje eu acho que é melhor colocar um semáforo no lugar, outra pessoa acha melhor que tem que ser mão única, a outra acha que tem que colocar uma faixa elevada, enfim. Mas nós somos leigos, né? É o nosso achismo. E essa engenheira já está fazendo esse estudo e vai vir novidades, porque até mesmo antes de formar essa guarda municipal, o trânsito de Mandaguari vai ter que regulamentar, principalmente a Avenida Amazonas, essa questão de vir à esquerda, né, que causa um transtorno, principalmente embaixo dos semáforos, essas ruas que tem que colocar, a gente já falou, assim, algumas tartarugas, igual existe em Maringá, próxima à catedral, que dá uma visibilidade não só na preferencial, como quem está passando também em alta velocidade. Então, diminuir isso, enfim, tranquilizar os nobres vereadores, que está sendo feito esses estudos, e acredito que logo a gente vai ter boas notícias, e parabéns à gestão, porque tomou iniciativa. Referente ao que o vereador Alessio falou, é pertinente também, Jandai está se movimentando, inclusive Mandaguari também, naquele trecho da Senador Salgado Filho, depois sobe até o Móvel São Bento, e depois desce a Avenida Amazonas, porque já solicitou que fizesse essa pintura em alguns locais, sempre eles dão a desculpa que é da Polícia Federal, mas se tratando de segurança, tem que se tomar iniciativa, tem que fazer as colocações, as demarcações corretas, para que os nossos munícipes aí possam estacionar no local correto, senhor presidente. Requerimento 68/2025, continua em discussão. Passa a palavra ao vereador Sebastião. Senhor presidente, nobre vereadora Claudete, aos todos os vereadores, ao público que nos honra com a presença, meu boa noite, e parabenizar aí o vereador Vanderlei, né, e desejar boas-vindas novamente aí, que Deus te abençoe aí após cirúrgico, né? Realmente, Mandaguari tem que tomar uma posição, e, igual o vereador Alessio comentou sobre o departamento de trânsito que tem que acontecer em Mandaguari, nós temos várias situações irregulares, não só na Avenida Amazonas, mas em geral, né? Nós temos aquele prolongamento também lá próximo a Romagnoli, saída para Marialva, aquilo lá é ridículo. Que lá o pessoal que sai da Romagnoli ali, as empresas que saem, é um transtorno muito grande na parte da manhã, na parte do almoço, Rivelino. Então, precisa realmente ter um cuidado com esses lugares. Nós temos aqui também, onde que desce para a Popular 2, ali próximo ao BOF Tour, quando você vem você está saindo de Mandaguari, sentido a Marialva, que você vai entrar à esquerda, totalmente errado, né? Então, nós temos vários lugares. No restaurante Limão Rosa também precisa de uma atenção especial. Então, o requerimento é um requerimento que vem de encontro às situações que encontra em Mandaguari. Além das sinalizações que já foi citado, nós precisamos realmente de criar algum meio, seja com uma rotatória, seja uma faixa elevada, precisa atender a nossa demanda em Mandaguari. Se Jandai já está começando, Mandaguari também tem que mobilizar
em termos dessas situações que se encontram. Levar segurança para a nossa população. Obrigado. Requerimento 68/2025 continua em discussão. Requerimento 68/2025 está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovado o requerimento 68/2025. Requerimento número 69/2025. O vereador que subscreve digitalmente o presente documento, Danilo Camilo Sabino, com assento nessa Casa de Leis e no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 167 do Regimento Interno, se digna oficiar a chefe do Executivo Municipal, após ouvido o soberano plenário, solicita informações se há previsão de envio do plano de arborização para a Câmara Municipal. A. Caso exista previsão, qual a data estimada para o envio do referido plano? B. Quais são as metas e os prazos estabelecidos para a implementação do plano? O conhecimento sobre o plano de arborização é essencial para a participação de todos, pois permite que os munícipes compreendam a importância e participem dessa ação para a qualidade de vida, bem-estar e preservação do meio ambiente. Mandaguari, 28 de março de 2025. Requerimento 69/2025 está em discussão. Passa a palavra ao vereador Danilo Camilo Sabino. Senhor presidente, eu ando muito preocupado com a situação que envolve as árvores do município de Mandaguari. E esse é um requerimento que eu fiz, eu acho que teve até algum erro de comunicação, tinha pedido para colocar o vereador Sebastião também nesse requerimento, pois é um requerimento muito importante. Eu vejo aí arrancando algumas árvores, ou seja, fazendo a poda drástica. Não estou dizendo que isso está certo ou está errado, até porque nós temos uma técnica na prefeitura para fazer a avaliação de cada árvore quando é feito o protocolo. Mas talvez a Secretaria de Agricultura esteja fazendo plantio de algumas árvores. Eu, particularmente, não tenho visto a realização desses plantios. E o plano de arborização precisa ser enviado para essa Câmara Municipal. Ser enviado na legislatura passada, não votamos aqui esse plano de arborização. Se eu não me engano, ele chegou aqui, não foi votado, foi devolvido para o Poder Executivo. Mas o plano de arborização, ele é um planejamento para plantar e gerir as árvores do nosso município. E nós temos que melhorar a qualidade de vida da população e a paisagem e a resiliência da cidade às mudanças climáticas. Então, pensar nas árvores é pensar no meio ambiente, é pensar no nosso futuro. Então, eu quero que venha uma resposta do Poder Executivo com relação a esse plano, que venha para essa Câmara para nós votarmos o mais rápido possível, porque Mandaguari precisa evoluir nesse sentido de árvores, vereadora Claudete. Precisa evoluir, tem que ser analisado qual espécie que é adequada hoje para plantar na cidade. Será que essa espécie antiga que nós temos é a ideal? Será que tem que ser uma de um padrão menor? Ou seja, esse plano, ele voga tudo isso e nós temos que pensar numa Mandaguari futura, para as próximas gerações. E pensar nessa questão arbórica, nessa questão do meio ambiente, é fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento, para o meio ambiente, do modo geral, do município de Mandaguari. Requerimento 69/2025 continua em discussão. Requerimento 69/2025 está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovado o requerimento 69/2025. Requerimento número 70/2025. Os vereadores que subscrevem digitalmente o presente documento, Sebastião Alexandre da Silva, Claudete Pereira Velasco da Conceição e Alessio Bento da Silva Filho, com assento nesta Casa de Leis e no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 167 do Regimento Interno, se digna oficiar a chefe do Executivo Municipal, após ouvido o soberano plenário, que 1. Encaminhe cópia do registro do ponto digital de todos os servidores lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do município, informando detalhadamente as horas extras realizadas por cada um, referente ao período dos últimos 6 meses. 2.
Informe se está sendo garantido o benefício do seguro de vida aos servidores públicos municipais. Este benefício está sendo pago para os servidores? Se sim, informar qual a seguradora, qual o critério de avaliação adotado a enviar cópia do demonstrativo mensal dos últimos 3 meses. Caso não esteja sendo pago, informar o motivo. Mandaguari, 27 de março de 2025. Requerimento 70/2025 está em discussão. Requerimento 70/2025 está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado o requerimento 70/2025. Requerimento número 71/2025. O vereador que subscreve digitalmente o presente documento, Danilo Camilo Sabino, com assento nessa Casa de Leis e no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 167 do Regimento Interno, se digna oficiar a chefe do Executivo Municipal, após ouvido o soberano plenário, requerer à gestão municipal informações detalhadas sobre a aplicação e fiscalização da lei municipal que regulamenta o uso das caixas estacionárias de entulhos, conforme segue. 1. Quais são os procedimentos adotados pela administração pública para garantir a correta utilização das caixas estacionárias de entulhos no município? 2. Quais órgãos ou setores da Prefeitura são responsáveis pela fiscalização do uso dessas caixas e como é feito o monitoramento? 3. Existem registros de infrações ou de uso inadequado dessas caixas? E se sim, quais medidas foram tomadas? A solicitação da informação se justifica devido à crescente preocupação com o uso incorreto das caixas estacionárias de entulhos em diversas localidades do município. Muitas vezes, as caixas são utilizadas indevidamente para descarte de lixo comum e são deixadas em locais impróprios, causando transtornos à população e comprometendo a segurança pública. Esse tipo de comportamento inadequado prejudica o ordenamento urbano e pode gerir riscos ambientais, além de criar obstáculos no trânsito e nas áreas públicas. Mandaguari, 27 de março de 2025. Requerimento 71/2025 está em discussão. Palácio, presidente. Passa a palavra ao vereador Danilo Camilo Sabino. Gostaria de solicitar ao Jean, se for possível, colocar no telão ali algumas fotos que eu tirei para complementar esse requerimento. Ali na entrada de Mandaguari, no início da rua Gomercindo Bortolanza, nós temos algumas caçambas, vamos dizer assim, que é o termo popularmente conhecido. E eu não vejo ali uma fiscalização adequada para essas caçambas estar ali. E elas são utilizadas na frente de construções, em lugares que estão em reformas. E existe uma lei municipal, se eu não me engano, foi uma lei do vereador Heron, inclusive, que regulamenta o uso dessas caçambas. E é muito perigoso. Um amigo meu bateu de carro uma vez numa caçamba dessa, estava meio escuro, estava de noite, tudo bem que ele estava um pouco cansado, não sei exatamente o que aconteceu, mas às vezes, se não tiver uma sinalização adequada, pode gerar transtornos e pode gerar também acidente, o vereador Rivelino. Então eu quero que o município responda quais são os critérios para que essas caçambas venham a ser utilizadas corretamente, se tem sido feita alguma fiscalização com relação ao uso inapropriado dessas caçambas e se também ali no início da cidade é lugar para deixar esse tanto de caçamba ali. Seria isso, senhor presidente. Requerimento 71/2025 continua em discussão. Passa a palavra ao vereador Heron. Gostaria de parabenizar o nobre vereador Danilo por esse requerimento, unindo forças, quem sabe as providências sejam tomadas. Inclusive, quarta-feira retrasada, eu tinha visto isso aí, falei com o secretário do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, o senhor Fagner, levei ele nesse local que o senhor está falando aí, só que aquele dia ainda tinha um agravante, vereador. Tinha essas caçambas que está com entulho, ainda tinha lixo em cima. E os vizinhos falou que quando o caminhão dele vai buscar, ele pega esses lixos, que é lixo orgânico,
faz um monte ali nessas datas vazias, ali do lado direito, e fica por ali mesmo, causando transtorno ao munícipe. Depois ele me deu um retorno na quinta-feira, que o setor de fiscalização foi até o local e foi notificada essa empresa, que é uma empresa de Jandaia. Inclusive, essa empresa não tem a regulamentação correta, como tem duas empresas aqui em Mandaguari, uma está certinha, pelo menos que eu vejo. Feita a identificação das caçambas, colocado aqueles painel luminoso que dá uma segurança maior, principalmente quando está na frente de construção, e agora essa empresa não tem. Aí foi notificado e tem um prazo para ele responder, porque senão vai pagar multa e também responder processo por crime ambiental. Porque aonde está sendo jogado isso aí? Ninguém sabe. É Mandaguari, é Jandaia? Então tem que ter um local adequado. Então foi notificado e também vou ter muita curiosidade e quando o senhor receber essa informação pelo requerimento, se puder me informar, eu agradeço. Requerimento 71/2025, continua em discussão. Requerimento 71/2025 está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovado o requerimento 71/2025. Requerimento número 72/2025. A vereadora que subscreve digitalmente o presente documento, Claudete Pereira Velasco da Conceição, com assento nessa Casa de Leis e no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 167 do Regimento Interno, se digna oficiar a chefe do Executivo Municipal, após ouvido soberano plenário, por meio deste, solicitar informações sobre a existência de alguma solicitação formal por parte da Prefeitura ou de outros órgãos competentes, referente à isenção do pagamento da tarifa de pedágio ou a concessão de descontos para os moradores deste município. Considerando o impacto que a tarifa de pedágio representa para os residentes da nossa localidade, e especialmente para aqueles que necessitam utilizar com frequência as vias pedagiadas, solicito informações sobre 1. Se já foi formalizada alguma solicitação de isenção ou desconto para os moradores do município. 2. Caso haja tal solicitação, qual o status do processo e as previsões para uma resposta oficial? 3. Quais os critérios adotados para a concessão da isenção ou desconto, caso haja algum pedido em andamento? Mandaguari, 31 de março de 2025. Requerimento 72/2025 está em discussão. Passa a palavra à vereadora Claudete Pereira Velasco da Conceição. Boa noite mais uma vez a todos. Ano passado, eu fiz esse requerimento questionando sobre a situação do pedágio, porque as pessoas nos questionam, né, a respeito do pedágio. Quantas ligações? Elas têm um certo receio, uma preocupação, e com toda certeza, que eu também tenho, e nós também com certeza, como será, né, como que vai ser, se nós vamos ter a isenção, se nós vamos ter um desconto, né? Então, são muitas dúvidas, e as pessoas ficam sem saber. Então, é a segunda vez já que eu faço esse requerimento pedindo informações, porque eu quero falar com clareza, com certeza, para as pessoas que nos questionam, né? Porque a gente não quer levar um susto. De uma hora para outra pode voltar esse pedágio, a gente sabe que vai voltar, mas a gente quer uma resposta de como vai ser, né? Seria isso. Requerimento 72/2025, continua em discussão. Requerimento 72/2025 está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovado o requerimento 72/2025. Requerimento número 73/2025. O vereador que subscreve digitalmente o presente documento, Fábio Suquecava Júnior, com assento nessa Casa de Leis e no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 167 do Regimento Interno, se digna oficiar a chefe do Executivo Municipal, após ouvido soberano plenário, requerer a solicitação de informações junto à equipe responsável sobre a reforma e revitalização da Praça Independência, conforme segue. 1. Existência de projeto. Há algum projeto em andamento para a reforma e revitalização da Praça Independência? Se positivo, solicitamos cópia do projeto ou, se não for possível,
informações detalhadas sobre as etapas e prazos de execução. 2. Execução da obra. Caso não haja um projeto definido ou se não houver previsão de execução, gostaríamos de saber se o projeto será realizado pela equipe da engenharia da Prefeitura ou se será contratado um serviço especializado por meio do processo licitatório. Caso haja processo licitatório, pedimos informações sobre o tipo da licitação, concorrência, tomada de preços, etc. E a previsão de lançamento do edital. 3. Estimativa de recursos. Há uma estimativa de quanto será necessário em termos de recursos financeiros para realizar a revitalização da Praça Independência? Caso a obra já tenha previsão orçamentária, gostaríamos de saber o valor estimado e a origem dos recursos para a execução. Mandaguari, 31 de março de 2025. Requerimento 73/2025 está em discussão. Passa a palavra ao vereador Fábio Suquecava Júnior. Boa noite mais uma vez a todos. Senhor presidente, esse requerimento é uma solicitação, tendo em vista que é parte do plano de governo da prefeita Ivoneia para essa gestão, e também porque nós vemos a quantidade de pessoas que por ali utilizam aquela praça, crianças que utilizam os parquinhos que ali tem, e também para os eventos culturais que nós recebemos no nosso município. Inclusive, a praça é uma das principais em que temos as festividades, que temos campanhas de vacina e tudo mais. E é importante a gente poder saber desse projeto, se nós precisamos auxiliar a prefeita a buscar algumas demandas financeiras com deputados e também ajudar na construção desse projeto, tendo em vista que a capilaridade que nós temos aqui de pessoas é capaz a gente poder contribuir com a construção desse projeto, de uma praça que vem para beneficiar a comunidade de modo geral e até mesmo a região, porque nós vemos que é costume da nossa gestão, da prefeita Ivoneia, fazer shows regionais, que nós recebemos pessoas de toda a região aqui da nossa cidade. E também sobre os valores. A gente escuta, já escutei a prefeita falando em torno de 7 milhões, 8 milhões de reais, mas quanto realmente pela equipe de engenharia se estima e se tem alguma dotação orçamentária reservada para isso? Para que a gente possa agilizar, porque a praça precisa de melhorias. Faz muito tempo que ela foi revitalizada, essas revitalizações já estão trazendo manutenções e é importante a gente melhorar a iluminação, trafegabilidade, pensar num estacionamento mais adequado para caber mais carros ali naquele entorno e também adequar para os eventos de grande porte que a administração tem feito atualmente. Então é isso que eu solicito nesse requerimento e peço o apoio dos demais pares dessa casa para poder aprová-lo. Requerimento 73/2025 está em discussão. Requerimento 73/2025 está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovado o requerimento 73/2025. Solicito ao secretário a leitura das indicações dos nobres vereadores. Ordem 109/2025. Autoria: Fábio Suquecava Júnior. Tema: solicita estudo de viabilidade na contratação de uma empresa especializada para destinação dos materiais feitos de isopor que são descartados no âmbito de Mandaguari. Ordem 110/2025. Autoria: Fábio Suquecava Júnior. Tema: solicita a instalação de uma ATI e parque para criança, que também contém acessibilidade aos portadores de deficiência, além de melhorias na iluminação na praça entre a Avenida Presidente Vargas e Rua Emílio de Menezes, denominada Praça Aparecido Gilberto Correia. Ordem 111/2025. Autoria: Vanderlei Lukashevski Júnior e Edilson dos Santos Montanheri. Solicita melhorias na iluminação pública na Rua José Tácula, próxima à comunidade cristã Wave, frente com a creche municipal João Batista Frujueli. Tal melhoria é necessária em razão da grande quantidade de membros da referida comunidade e que precisam transitar pela referida rua, que se encontra com iluminação precária. Ordem 112/2025. Autoria: Heron Rodrigues Barbeiro. Tema:
solicita melhorias na iluminação da Avenida Sebastião Alves Ferreira, no Jardim das Torres, tendo em vista que ali se encontram 2 ruas sem asfalto com iluminação precária. Ordem 113/2025. Autoria: Heron Rodrigues Barbeiro. Tema: solicita a implantação de uma ducha no Parque da Pedreira. Ordem 114/2025. Autoria: Fábio Suquecava Júnior. Tema: solicita a realização de um estudo técnico para a instalação de uma escada com corrimão no parquinho do Centro Social Urbano para quem o acessa pela Rua Luiz Trintinalha. Ordem 115/2025. Autoria: Fábio Suquecava Júnior. Tema: solicita estudo sobre a análise da viabilidade da destinação da área institucional localizada no Jardim Inglaterra para a construção do Teatro Municipal, com o objetivo de promover a valorização da região e o desenvolvimento cultural local. Ordem 116/2025. Autoria: Fábio Suquecava Júnior. Tema: solicita estudo sobre ampliação das oportunidades para os artistas locais, especialmente aqueles que estão iniciando sua trajetória profissional. A proposta é incluir, nos próximos editais de chamamento público para apresentações culturais, a possibilidade de inscrição de artistas com pessoas físicas, sem a exigência de CNPJ. Convido a vereadora Claudete Pereira Velasco da Conceição para que realize as suas explicações pessoais. Boa noite a todos mais uma vez, aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero começar aqui agradecendo o secretário da Sejuf, Santinho Rovedo, o deputado Adriano José, pelo projeto que ele trouxe para Mandaguari, que é o projeto Cuida Paraná, que é um curso que são 25 vagas para jovens acima de 18 anos. Ele vai qualificar o aluno e, além disso, ele vai receber uma bolsa, no valor de R$3.000, serão 3 meses, R$1.000 ao mês, mais vale transporte, mais lanche, mais equipamento, uniforme. Então, é um curso que eles vão sair já qualificados, com uma profissão. Então, são 25 vagas, já estão fazendo as inscrições, e aqueles que tiverem dúvida, podem até a agência trabalhador também, que a gente está auxiliando lá. Então, é um curso muito bom. Você vai aprender a ter uma profissão e ainda ganhar uma bolsa. Então, meu agradecimento ao secretário, ao deputado também, Adriano José. Vamos ter também, em breve, um curso Operação de Torno, Incêndio e Usinagem, CNC. Serão 2 turmas, esse será no final de maio. Receberá também uma bolsa. Então, olha só que interessante. E é um curso que, se for para pagar, senhor presidente, é caro, e nós conseguimos. Vai ser no final de maio, em breve também sairá o link para inscrição, e qualquer dúvida também pode a agência trabalhador, que a gente vai estar auxiliando lá, porque as inscrições será pelo link. Então, gente, olha, para nós que somos da agência é muito bom, porque nós sabemos o quanto que falta mão de obra, de soldador, torno, usinagem. Então, é bem complicado. E, para mim, isso aqui, e para a Jane, que é a gerente, a coordenadora, é um avanço, é uma alegria muito grande para nós conseguir esse curso. Então, qualquer coisa, dúvida, a gente está lá, pode procurar a agência, e que nós vamos auxiliar. Senhor presidente, por hoje é só esse agradecimento, fico muito feliz, e uma semana abençoada para todos vocês. Convido o vereador Danilo Camilo Sabino para que realize as suas explicações pessoais. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite, demais pares vereadores. Cumprimento aqui o público que nos honra com a presença. Está aqui o Biro, grande amigo nosso, Toninho, pessoal aí que se faz presente aqui em plenário, a Vani também, enfim, todas as pessoas que estão presentes aqui nessa Câmara Municipal, nos acompanhando. Eu quero enviar um abraço às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e mencionar a nossa intérprete Fabiana, que está impossibilitada de estar aqui atuando como intérprete, mas ela diz que acompanha todas as sessões aqui na Câmara Municipal.
A vereadora Claudete comentou sobre o projeto Cuida Paraná. Inclusive, eles foram visitar o Colégio Vera Cruz e eu não pude estar presente, porque eu tive um compromisso, levar a minha avó para consultar. Inclusive, uma médica muito atenciosa na OBS dos 5 conjuntos, não pude estar presente, mas é um projeto, vereador Sebastião, excelente, tá? Que faço parte aí de estar junto com vocês. Fico feliz de fazer parte com vocês nesse curso que chegou aqui para o município de Mandaguari. Eu quero comentar que sobre o requerimento do plano de arborização aqui para essa Câmara Municipal, para o envio, eu tinha conversado com o secretário Fagner, ele comentou que está sendo feito o plantio dessas árvores, então esperar aí uma resposta desse requerimento. Eu disse na semana passada nessa Câmara Municipal que quando chegasse os produtos de higiene para as escolas e para os lugares que estivesse faltando, que eu ia vir e comentar também nessa Câmara Municipal. E eu disse que se não tivesse chego, eu ia falar de novo. Mas chegou hoje o produto. Então, nós temos que parabenizar os envolvidos. Graças a Deus, eu acredito que essa semana será distribuída aí para todos os prédios que faltavam. O pessoal da Almoxarifado estava se empenhando para isso, receberam os produtos. Vão fazer agora todo o processo de distribuição. Sabemos que são bastante lugares para entregar. E eles sempre se empenham em poucos funcionários para fazer o melhor. Então, eu parabenizo aqui o pessoal do Almoxarifado Central pela organização que eles fazem lá naquele espaço e, claro, parabenizar a gestão por esse grande feito. E eu quero comentar que eu estive lá no Ipacaraí, inclusive o Bira estava por lá. Tem um lugar lá que é uma rua e aquele lugar é da prefeitura, foi solicitado que seja feita a roçada lá, espero que seja feito, porque o mato lá está grande. E a pessoa que é proprietária daquele terreno do lado precisa se explicar também e fazer a limpeza por ali. Inclusive, tinham reclamações referentes à coleta do lixo orgânico, que não tinha passado por ali, foi passado para o secretário, e espero não ficar ouvindo mais reclamação sobre a dificuldade que a empresa está tendo com o lixo orgânico. Melhorou muita coisa, graças a Deus melhorou, mas nós queremos que ela cumpra completamente com o que está no contrato, porque todo mês, possivelmente, a prefeitura está pagando. E eu quero tocar num tema aqui muito importante, que é a ausência de casas populares no município de Mandaguari. Nós temos muitas famílias carentes que possivelmente se enquadraria no benefício da casa popular. Nós temos muitas e muitas pessoas que vêm de fora trabalhar em Mandaguari, que talvez, se tivesse casa popular e se enquadrasse, poderia estar por aqui também. Essas pessoas recebem o dinheiro do salário digno que recebem e vão gastar nas suas cidades. Poderia estar gastando no comércio de Mandaguari, para melhorar a arrecadação do nosso município. E faz muito, mas muito tempo que Mandaguari não vê uma casa popular. Já faz anos. E nós temos famílias que precisam. Se eu não me engano, a prefeita estava outro dia entregando casa popular numa cidade lá junto com o governador, e seria interessante estar todos nós juntos entregando casa popular para o município de Mandaguari também, um povo trabalhador, um povo que precisa, e claro, isso vai trazer renda para o nosso município, isso vai melhorar muito a nossa cidade. Não está muito fácil achar casa de aluguel, e quando acha, o preço não é tão barato. Então, casa popular para a nossa população seria muito, mas muito positivo. Espero que tenhamos uma resposta rápida, que logo o vereador Fábio possamos ver casas sendo construídas, porque nós queremos o bem da nossa população. Nós queremos ver essa cidade crescendo, se desenvolvendo, evoluindo, e isso é bom para todo mundo. E então, senhor presidente, por hoje é só, já consegui parabenizar pelo grande feito da gestão, e peço que Deus abençoe abundantemente a cidade de Mandaguari. Convido o vereador Heron Rodrigues Barbeiro para que realize as explicações pessoais. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite aos nobres pares, ao público presente que nos acompanha aqui por essa Casa de Leis, ao público que nos acompanha pela rede social, a comunidade surda, e também sempre assíduo acompanhando a gente. Senhor presidente, vou ser bem breve.
agradecer à gestão municipal, porque semana passada, após a cobrança aqui nesse plenário, através do requerimento do nobre vereador Vanderlei Lukacheves, nós comentamos em cima dele, demos os parabéns, o senhor estava no momento pós-cirúrgico, e como o vereador Danilo falou, né, eu tinha dito que eu tinha recebido a informação que na próxima semana iria chegar esses materiais de higiene, de limpeza nas escolas. E hoje de manhã recebi a ligação falando que já tinha chego, eles estavam fazendo a separação e entregar em todos os órgãos públicos onde estava em falta. Então, parabéns à gestão por essa agilidade e pelo requerimento anteriormente feito pelo Vanderlei. Sobre casos populares, semana retrasada também fiz uma cobrança pontual aqui. Após isso, no outro dia, na terça-feira, recebi ligação referente à resposta. Lógico que eu quero a resposta por escrito, para a gente poder ler aqui no plenário, porque palavras vai ao vento. E a resposta foi que está andando, vereador. Embora a quantidade de casas populares que está necessitando Mandaguari é muito grande, mas já é um começo. Então também vou acompanhar de perto essa questão das casas populares, porque muitas pessoas necessitam. É hoje um momento que a gente vê aí a nossa parte econômica a nível nacional não está fácil. Hoje os loteamentos do município de Mandaguari, aí, o único que está saindo agora é um próximo ali a Vila Vitória, só que pelas reclamações, os murmúrios das pessoas, é um valor altíssimo, então está bem complicado. Então que seja liberado, já falei, os loteamentos, porque daí vem aquela lei da oferta e procura para poder baixar o custo, e casas populares para quem não tem condição de financiar, seja aí com um valor um pouco mais baixo, que é financiado pela Coapar. E também hoje tem um programa, Casa Fácil, como eu já falei, que é do governo do estado. Hoje o Minha Casa Minha Vida tem aquele subsídio que a pessoa tem que pegar um fundo de garantia, alguma economia e pagar toda a parte documental. Hoje, com um programa do governo Casa Fácil, ele banca esse subsídio e a pessoa começa a pagar as prestações. Então o município já foi verificar essa situação, inclusive como o vereador falou, nós vimos a prefeita Ivonei ali em Arapongas, que entregou já no primeiro momento 1.000 casas e depois foi mais 500. Então Mandaguari também tem que aderir a esses programas para poder dar bastante ênfase nessa questão de moradias para quem precisa. Por hoje é só, senhor presidente, até a semana que vem, se Deus quiser. Convido o vereador Fábio Suquecaba Júnior para que realize as explicações pessoais. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui e poder trazer coisas boas, notícias boas. O vereador Vanderlei cobrou a administração desses produtos, o vereador Danilo também cobrou, e uma boa parte de nós esteve no almoxarifado central, né, presidente, acompanhando a chegada desses produtos, conferindo. Então a gente agradece por essa agilidade da gestão municipal e que agora possamos, né, presidente e demais vereadores, cobrar da administração também um melhor planejamento para que tenha essa sobra, para que não aconteça de novo um imprevisto desse, porque a gente sabe que os servidores sofrem, e principalmente as crianças, que é onde mais faltou esses produtos, acabam ficando com o ambiente não tão adequado quanto deveriam. A gente sabe que, na medida do possível, é feito, mas que a gente possa ter um plano de contingência para esses imprevistos. Mas que bom que a gestão teve essa sensibilidade, fez uma dispensa que é mais rápido e conseguiu dar essa resposta. Também parabenizar o município pelo mutirão da limpeza, presidente. Nós cobramos bastante semana passada, nas semanas anteriores, porque a população tem cobrado bastante a gente, né, vereador Danilo? Também foi solicitação sua sobre a limpeza, então a gente vê que precisou muito. Eu vou pedir para o Jean passar a foto. Então foi feito um mutirão nos 5 conjuntos, ali naqueles imediações, e também no Jardim Sumaré. Então, uma força-tarefa da Secretaria de Obras, da Secretaria de Meio Ambiente, para poder fazer essa limpeza nas nossas vias. Também parabenizar o Elos Clube, que neste sábado fez o lançamento do livro, do concurso que eles fizeram de poesias, que é o livro Voando em Versos, de organização da Ingrid Osvaldo. Então, parabéns, Ingrid. Vou pedir para a nossa assessoria fazer um ofício de agradecimento e parabenização à Ingrid através do Elos. E também comentar um pouco sobre as indicações que eu fiz, senhor presidente. A indicação 109 já foi cobrança dessa casa, destinação dos isopores, se não me engano foi o vereador Danilo que fez. Para que faça um convênio, um contrato com a Acaman de preferência, que já tem convênio para destinação de outros materiais, e contrato, já que estamos aí finalizando o contrato com eles, vai precisar fazer um novo,
para que possa destinar esses isopores, porque é um problema não só do nosso município, mas de todo o país. E o isopor é um material difícil de destinação, então é importante o município fazer essa contratação. E também a 114, 2025, nós temos aquele parquinho lá no CSU, o vereador Heron também conhece a realidade ali daquele parque, e muitas pessoas levam as crianças para brincar ali, porque é um parque grande, bonito, e é difícil para as pessoas saírem da rua Luiz Trintinário e descerem lá no parquinho, então a gente indica para que construa ali uma escada, para ser mais adequado para os pais descerem e acompanhar as crianças mais de perto, e também as crianças poderem descer com mais segurança. E a indicação 115/2025 é uma demanda que a comunidade, que os fazedores de cultura têm trazido para nós. Foi debate na Conferência de Cultura do ano passado, estive presente eu, o vereador Vanderlei também, com a sua esposa, cobrou a construção do Teatro Municipal, e nós temos uma grande área institucional, presidente, no Jardim Inglaterra, que vai ser destinado para o município. Então, que a Prefeitura possa analisar a viabilidade de destinar essa área para o Teatro Municipal e para que a gente consiga viabilizar esse recurso, seja governo do Estado, governo federal, para construir o tão sonhado teatro para a nossa cidade. Também temos aqui a indicação 116, que ela fala dos credenciamentos de artistas. Nós temos um edital aberto no município, mas ele só contempla CNPJ, só o artista que tem CNPJ. E tem alguns artistas que não têm estrutura, ou está começando, e ainda não conseguiu abrir o seu MEI, ou eles acabam trabalhando CLT e não abrem o MEI. Então, para possibilitar que artistas que não tenham CNPJ possam fazer. Eu recebi umas 8 mensagens quando postei na semana passada sobre isso, e me fiz o compromisso com essas pessoas de solicitar essa indicação nos próximos editais. E em primeira mão, senhor presidente, gostaria de também informar que os uniformes que as mães, as famílias de Mandaguari têm requisitado para nós, eles vão ser entregues, a secretária de Educação me confirmou essa data agora há pouco, dia 21/4, lá no módulo cultural. Então, você que é pai, mãe, que está esperando esse uniforme escolar, dia 21/4 ele vai ser entregue, vai ser divulgado, mas que já fiquem atentos para essa data para se organizar e buscar. E também agradecer a todos aqui, os servidores que foram conosco, os vereadores, vereador Montanheri, vereador Rivelino, que esteve comigo lá, vereador Lukaschewski, que não pôde, em virtude da saúde, se recuperando, mas não vai faltar oportunidade, vereador. Mas foi um curso muito bom, de iniciação para todos nós, e foi um momento de aproximação, um momento de aprender juntos, trocar experiências, e que isso possa acontecer sempre. Obrigado, presidente, por nos dar essa oportunidade de aprender e poder trabalhar melhor. E agradecer a presença de todos vocês, do Gibi, do Pedro, do Toninho, do Popota, do pai dele, que é meu cliente lá do escritório, a Nair, Manuel, a Ana Lúcia, a minha amiga Ivani, a minha parceira Mariana Montanheri, a professora Ângela, que sempre nos acompanha aqui, toda a equipe que faz essa sessão ser tão bonita, tão bem organizada, e cumprimentando toda a nossa equipe da Câmara, eu vou cumprimentar o nosso diretor, Dr. Bruno, que organiza essa reunião com muita maestria. Que nós tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos muitos bons trabalhos para a semana que vem ter uma sessão exitosa como essa. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Convido o vereador Rivelino Leandro da Silva para que ele realize as explicações pessoais. Boa noite, senhor presidente, nobres pares vereadores, vereadora Claudete, público presente, Gibi, Birubiru, professora Nair Bianchini, a Ivani, enfim, todas as pessoas que estão aqui na plateia, a equipe aí da filmagem, Libras, a comunidade surda que nos acompanha pela rede social, enfim, toda a nossa comunidade. Como bem dito aí o nobre vereador Fábio, tivemos aí de terça a sexta-feira na cidade de Curitiba, fazendo um curso, se aprimorando. Eu venho de um segmento policial militar, não imaginava ser um político, mas hoje estou aqui representando a minha comunidade e darei o meu melhor, assim como fiz ativo na Polícia Militar defendendo a nossa comunidade. Tive a honra de estar ao lado do vereador Fábio, nosso presidente Montanheri, o diretor da nossa Casa de Leis, o Bruno, os servidores Rafael, Eduardo e a doutora Anistela. Sentimos muito a falta do nosso nobre amigo, irmão, companheiro, doutor Lukaschewski, mas está aí, fez uma cirurgia com toda a graça e honra de Deus, retornou às Casas de Leis devagarinho, mas rompendo sempre em pronto alto pelo povo e com a missão, né, doutor? E está aqui como o nobre vereador Fábio Suquecava falou, não irá faltar oportunidade.
mas o senhor pode ter certeza que em nosso meio lá, tanto na sala de aula, onde estávamos arranchados lá, arranchado é um termo militar, onde estávamos hospedados, falávamos muito do senhor, rezávamos pelo senhor e torcíamos para que tudo desse certo, e graças a Deus o senhor está aqui. E também, nobre vereador Lukashevski, ratifico aí o que o nobre vereador Fábio Soquecava relatou, o nobre vereador Danilo, o senhor fez o requerimento e foi para a sua cirurgia. Aqui falamos do senhor, eu fui um dos vereadores também que enalteci o seu requerimento, falando da preocupação do senhor referente à falta desses materiais de higiene nos órgãos públicos. O Heron também falou, nosso vice-presidente, e graças a Deus solucionou, está avançado e está resolvido o problema. Parabéns, doutor. Eu, segunda-feira passada, nobre presidente, relatei sobre a Guarda Municipal. Eu, como os demais vereadores, a nossa comunidade, gostaria de saber os avanços, doutor, que está sendo tomado aí pelo Executivo, vereador Fábio. Porque eu acredito que não somente eu, mas os demais pares, a vereadora Claudete, deve ser interpelada na rua por algumas pessoas que sonham, presidente, em prestar o concurso e se tornar um GMC, vereador Fábio, a nossa futura Polícia Municipal, que vai ser de excelência, vereador Sebastião e vereador Lukashevski, para reforçar a nossa segurança, se somando com as forças de segurança estaduais do nosso município, seja a Polícia Militar e a Polícia Civil, atuando na segurança, no reforço, no trânsito, sendo autuante no trânsito e orientação. Muitas vezes a orientação, vereador, resolve mais do que a punir. Mas, infelizmente, aonde se avança a orientação e o infrator continua sendo infrator, vereador Fábio, aí que se avance as penalidades da lei. E eu recebi uma informação que muito me deixou contente, que já existe uma verba, vereador Fábio, o nosso presidente tem conhecimento, que no momento que eu absorvi essa informação, encontrava-se junto comigo, de 501 mil já destinados à Guarda Municipal, vereador Alessio, sendo 205 mil para avançar o concurso seletivo para que se avance a Guarda Municipal. E o restante para ser aplicada, Fábio, no cursante do avanço da nossa querida Guarda Municipal, tão almejada pela nossa comunidade, para estar fortalecendo a fiscalização no trânsito, punindo os infratores, orientando e fazendo-se valer as leis nas nossas ruas, junto com as nossas forças atuantes no município de segurança, que é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Também, juntamente com o nobre presidente Montanheri, fomos convidados para algumas campanhas educativas e blitz de trânsito, vereador Fábio, qual o senhor também se fez presente, alguns vereadores se fizeram presentes, e eu e o nobre vereador, hoje presidente dessa Casa de Leis, Montanheri, a gente vem de uma linhagem militar. Eu venho da linhagem policial militar por 33 anos, sargento da minha gloriosa instituição Polícia Militar, sempre servindo, protegendo e auxiliando o povo. Trabalhei no perímetro urbano e depois no policiamento rodoviário. O nobre presidente da nossa Câmara, sargento, segundo sargento do nosso querido Exército Brasileiro, braço forte e mão amiga pela nossa nação. E a gente acompanhou algumas blitz educativas, campanhas educativas, vereador Fábio. E a gente vem de uma linhagem que a gente se preocupa muito com a segurança pública, como os senhores. Mas nós estivemos lá dentro da segurança pública, trabalhando e lutando e sempre com o apoio do povo, que isso é muito importante. Porque o soldado brasileiro nada mais é do que o seu povo de uniforme em prol da sua nação. E vamos agradecer aí o apoio, vereador Heron, da Polícia Militar, tendo como comandante o senhor subtenente Barbiero e todo o seu efetivo, a Polícia Civil sobre a chefia do delegado de polícia, doutor Neri, e o seu efetivo policial civil, ao chefe da Ciretran de Mandaguari, Sérgio Ferreira, o CONSEG, que muito faz a diferença se somando, porque um somante de nós somos nós, eu é vago, é fraco. Então nós, vereador Fábio, somos fortes, juntos.
eu e o vereador Montanheri estamos acompanhando, vereador Fábio, as instalações das câmeras de monitoramento. Câmeras essas que vão fazer a diferença e já estão fazendo. Já existem algumas câmeras dessas instaladas. E essas câmeras são de excelência para o serviço policial. São câmeras de leitores de placas. O que é isso? Passou um veículo, lê a placa, identifica o condutor, vereador Fábio, sabe se há pendências, há alerta de furtos, há qualquer ilícito em cima desse veículo, débitos, enfim, vai auxiliar e muito. E até na identificação de pessoas. E ainda tem mais câmeras para serem instaladas. Nobre Edil Fábio, já foi capturado 1.980 placas, presidente, com indícios de algumas já identificadas com infrações de trânsito e diversas irregularidades. E tem muito mais câmeras para ser instalada, tanto no perímetro urbano como no rural, e isso vai ser de excelência para a nossa cidade. E esse monitoramento é muito importante ter alguém que monitore. E num telão, tanto no gabinete do executivo, existe um telão lá com todas essas câmeras que estão sendo monitoradas, como também na sede do 3º Pelotão da Polícia Militar de Mandaguari e na Polícia Civil. E é o que eu costumo dizer, segurança reforçada, comunidade segura. Também me somo aqui aos vereadores, vereador Fábio, referente ao lixo. Esse é um combate mútuo, é uma junção de forças, vereadora Claudete, para que seja cumprida a missão da gente conseguir, mas também tem que ter a conscientização do povo, porque existe pessoas que vai lá à prefeitura, vereador Fábio, que a gente já fomos, já verificamos, cumpre com a sua missão, tira o lixo para o bem-estar da comunidade, mas infelizmente vai lá outras pessoas e depositam lixo ali ou em outro local. Aí fica difícil, tem que ter a conscientização. Mas que seja avançado a lei, sejam identificadas essas pessoas, igual o nobre vereador Heron relatou na semana passada, na segunda-feira, e que, infelizmente, sabemos, vereador Fábio, que há pessoas que somente irão aprender sendo punidas, seja no trânsito, seja nessas situações de jogar lixo ou em outras. Não aprende de uma outra maneira. Infelizmente é assim. Presidente, é somente isso. Que a nossa semana seja abençoada com toda a honra, glória, paz do nosso Senhor Deus, general dos generais, nossa Mãe Imaculada, Padroeira do Brasil, Senhora de Aparecida, e ao nosso bom Jesus Cristo. Em tempo, tem como mostrar hoje as motocicletas apreendidas? Quase que eu me esqueço. Inclusive, houve a campanha educativa, como é um padrão, só que após a campanha educativa é avançado as blitz. E aqui, as blitz da Polícia Militar estão sendo semanalmente, já foi conduzida ao pátio 24 motocicletas alteradas e um conselho e um aviso que eu dou aos infratores. Você, motociclista do randandan, você, motociclista que gosta de equilibrar com apenas uma das rodas na avenida ou aonde seja, ou você, condutor de auto, que gosta de disputar a corrida por espírito de emulação, cuidado. Você vai ser punido, vai ser recolhido e vai ser no rigor da lei. Chega, a comunidade não aguenta mais essas infrações de trânsito. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, presidente. Convido o vereador Sebastião Alexandre da Silva para que realize as suas explicações pessoais. Novamente, boa noite a todos. Gostaria só de complementar aí o que a vereadora Claudete falou, o vereador Danilo, a respeito do curso que vai ser no Colégio Estadual Veracruz de Mandaguari, né? Foi contemplado um curso aí que vai atender a nossa juventude a partir dos 18 anos. É um curso que realmente vai trazer muito benefício à nossa população, à nossa juventude. E capacitar o nosso jovem. A gente sabe que as empresas precisam desses trabalhadores jovens e a situação é bastante grave, né? O vereador Danilo citou da construção de casas que precisa acontecer em Mandaguari. No mínimo, Fábio, eu acho que já tem mais ou menos aí uns 4.000 cadastros de casas populares. A gente
sabe que vai precisar de muitas casas em Mandaguari, vai ser construído aí essas casas aí, acho que 88 casas, e infelizmente não vai dar nem para atender aí a demanda, né? Nós temos, hoje mesmo fui cobrado pelas mulheres que têm filhos especiais e precisa realmente ter esse olhar voltado à nossa mandaguariense. Precisa atender esse público aí. E agradecendo aí ao deputado Soldado Adriano José, também ao secretário Santini, também ao ex-vereador Chiquinho, que também está ao lado aí do Soldado Adriano José, e ajudou a trazer essa demanda para Mandaguari. Também quero dar o sentimento à família do servidor público que faleceu num acidente, né? Acidente triste. Ele era da Secretaria de Obras, trabalhava na Secretaria de Obras, infelizmente perdeu sua vida, né? Então, a gente quer nosso sentimento a toda a família aí do servidor público Raoni Santilho Batista. Infelizmente, um jovem, né, praticamente jovem, e perdeu sua vida aí, que prestava serviço ao nosso município. Nosso sentimento a toda a família. Quero também, gostaria que o Jean fazer o favor de colocar as imagens. Todos os vereadores já sabem da situação na rua José Esquincariol, no qual a gente foi lá, né, presidente, ver a situação dos moradores. É lamentável o que se encontra nessa rua, né? A empresa acabou deixando, né, de prestar o serviço por causa de erros, de falhas técnicas de medição. Infelizmente, está a situação. Isso aí foi sábado à tarde. E o pessoal começou a ligar para mim, e eu fui lá e deparei com essa realidade. E, infelizmente, a situação é muito difícil. O pessoal chega com os veículos, vai entrar nas garagens, suja o piso, está encardindo tudo, depois vai ter que trocar todo o piso das garagens. E vai trazer bastante transtorno. Na verdade, isso aí vai ter que arrancar esse meio fio, arrancar aquela base de pedra, para colocar outro. A segunda colocada, a empresa segunda colocada chamada, aí é a empresa Veiler, que está no Jardim Social, que também é lamentável esse Jardim Social, que se encontra na pura terra. Eu fui num velório ontem, no cemitério municipal, na capela, e o morador do Jardim Social também me cobrou essa triste realidade. A prefeita esteve no domingo de manhã, lá no Jardim Progresso, gravou o vídeo, mas nós precisamos, além do vídeo dela, nós precisamos de ação. Não adianta gravar vídeo, tirar foto, nós precisamos de atitude. Um dinheiro que eu consegui com o deputado Tiago Amaral, que hoje é prefeito em Londrina, foi um recurso árduo de R$800 mil, e a gente vê essa situação que se encontra no nosso Jardim Progresso, também o Jardim Social. Então precisa dar uma atenção para esse pessoal, ainda pedir para a Secretaria de Obras, pelo menos jogar uma pedra nesse local, para atender aí aqueles moradores. É muito triste você ver aquela situação. Eu espero que atenda lá a nossa comunidade de Jardim Progresso e também o Jardim Social. Eu acho que a engenharia da prefeitura, né, conjuntamente com o secretário de obra, tem que estar próximo a essas realidades. A hora que começar a fazer as obras, tem que chegar próximo. Se estiver errado, já fala para parar de uma vez. Quando foi notificado depois, já estava o serviço já do meio para o fim. Então é difícil. E eu me pergunto, né, essa empresa que vai assumir a segunda colocada, ela não vai fazer para o mesmo valor. Todos nós aqui sabemos que retrabalho, né, Biro? Você, Biro, que você é pedreiro, você sabe que retrabalho é triste, é horrível. Então o custo vai ficar alto. Mas a gente espera que a prefeita dê uma atenção, o secretário dê uma atenção nessa triste realidade de Mandaguari. Quero agradecer aí todos que estão aqui presentes no plenário. O Birubiru, falando Birubiru, voltando você de novo, parabéns lá pelo Guilherme, né? O Neto está brilhando no Flamengo. Parabéns, Deus abençoe. Nosso representante de Mandaguari, esse é um orgulho para nós, né? Jogando numa equipe igual o Flamengo, né? Poderia ser qualquer equipe, mas no qual eu torço para o Flamengo e torço por ele também, que Deus abençoe a ele e abençoe a toda a família. Ao Toninho do Progresso, ao Gibi, nosso grande parceiro, a professora Ângela, Manuel, a dona Nair, que está aí sempre sorrindo, né?
nossa Ana, nossa, muito obrigado, Deus continua abençoando. E nossa querida Mandaguari, um grande abraço, que Deus abençoe e que dê-nos sabedoria durante a semana, que Deus nos abençoe sempre. Meu boa noite e um grande abraço. Convido o vereador Vanderlei Lukashevich Júnior para que realize as suas explicações pessoais. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, nobre vereadora, público presente, ao qual já cumprimentei, Nair, que chegou posteriormente, Ivani, boa noite, e Biro, grande amigo. Enfim, quero ser breve hoje, senhor presidente. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo sucesso da minha cirurgia. Por 10 dias após a realização dela, nem isso, na verdade, eu já poder estar aqui sentado, mesmo com alguma limitação, e poder fazer parte da sessão. Quero agradecer a lembrança, né, sua, do Fábio, do Heron, do Rivelino, que me mandaram uma lembrança de recuperação. E é um gesto simbólico, mas muito bonito. Fiquei muito feliz pela lembrança de vocês. Muito obrigado. Gostei muito. Agradecer também aos demais vereadores que me cumprimentaram hoje, perguntaram se eu estava bem. O vereador Alessio, inclusive encontrei ele hoje, num local infelizmente triste, num velório, mas me questionou se eu estava bem, né? Os demais vereadores também, assim que eu passei, o Danilo, o Sebastião, a Claudete. Então, muito obrigado pelas orações e, graças a Deus, estou me recuperando bem. Acredito que logo estarei 100%. Eu, hoje, fui realmente até o almoxarifado para ver se os produtos haviam chego. Fiz o requerimento na semana que antecedeu a minha cirurgia. Não posso deixar de dizer aqui que eu me preocupei com essa questão porque o vereador Danilo, na sessão anterior, havia comentado sobre isso. Ele tinha feito uma indicação falando sobre esse problema. E eu achei algo assim tão básico que eu confesso que eu achei que não fosse, que não tivesse acontecendo. Então eu pedi, solicitei para que fosse realmente averiguado e, de fato, na verdade, não era só em algumas, mas em várias ou quase todas as escolas com o problema da falta dos produtos, e por isso eu fiz o requerimento. Na sexta, eu fiz a cirurgia no sábado, na sexta eu fiz uma reunião com a prefeita para tratar desse assunto, conversei com ela sobre esse tema, né? Passei para ela minha preocupação sobre toda essa questão, né? O requerimento depois foi aqui apresentado na segunda, mas na sexta eu tinha me reunido com ela e, graças a Deus, foi solucionado esse problema, porque a gente sabe que o mínimo que a gente tem que dar de condições aos professores, né? E dos demais zeladores e todos que trabalham, né, CMEIs, escolas, creches e assim por diante, que eles tenham um mínimo para garantir ali a limpeza do local, né, as condições básicas que a gente sabe que são necessárias. E diante desse cenário, né, praticamente aí em 10 dias ou menos, esse problema foi sanado. A gente quer, assim como o vereador Fábio bem colocou, que isso seja analisado para que seja feito as compras, né, pelo setor de licitação, de compras, aí, para que essa situação não volte a ocorrer, porque é um transtorno indevido, né? A gente deseja realmente que essa situação não volte a acontecer, mas quero salientar o copo meio cheio, né, do lado de que em menos de 10 dias foi solucionado. Então hoje eu fui até lá, mostrei que estavam lá os produtos, fiz um vídeo, comentei sobre isso, inclusive falei que o pedido inicial tinha sido do vereador Danilo, que eu acho que é justo, né? Então fiz isso lá no vídeo. Quero agradecer a receptividade de todo o pessoal
do almoxerifado, ao Memil, ao Duda, ao Gustavo, que me receberam muito bem, os demais funcionários também que estavam lá, então muito prestativos, e tenho certeza que, mesmo com o efetivo baixo, eles fazem muito bem o trabalho deles lá no almoxerifado, e por isso que a gente pode ter alguma falha em algum outro lugar, mas lá, na parte deles, a gente não tem falha. Trabalham muito e trabalham muito bem, por sinal. E, por fim, senhor presidente, eu fiz uma indicação, inclusive em conjunto com Vossa Excelência, falando aqui da iluminação pública ali frente da comunidade cristã Wave. A gente tem uma rua, né, lateral, tem as fotos aí que eu tirei, isso também eu tirei na quinta, alguns dias antes da minha cirurgia, e é uma rua de iluminação precária, né? É uma rua que tem uma quantidade muito grande de fiéis que passam ali, que transitam pela região, e precisa ser analisado e visto isso com urgência, porque dá para perceber que você não tem praticamente iluminação nenhuma quando você apaga ali a luz do farol do veículo, né? Então, eu fiz essa indicação em conjunto com Vossa Excelência, espero que seja visto e atendido com urgência aí pela prefeita municipal. Com relação a hoje, acho que seria isso, né? Eu, de novo, quero salientar e agradecer a graça de Deus, as orações que foram feitas, né, pela minha cirurgia, mas se eu não tivesse tomado essa decisão, eu sei que brevemente eu teria problemas sérios de saúde, né? Eu não estava ainda no ponto de estar no limite da minha saúde, mas os exames já davam um sinal muito claro de que isso ia degringolar rápido, né? Ainda mais agora com várias funções, né? Então, advogado, vereador, professor do projeto social de xadrez, filhos, esposa, a gente sabe que as coisas vão se acumulando. Glória a Deus que a gente tem bastante coisa para fazer, e a gente nunca pode reclamar, porque quem tem bastante é porque Deus deu a dádiva e a alegria de possibilitar que a gente plante a semente, colha, né, e assim por diante. Então, só quero glorificar e enaltecer e agradecer. Mas eu precisava dar esse passo na minha vida e me permitir fazer esse procedimento para que a minha saúde se mantivesse em dia, para que eu aguente o baque que vai vir ainda. Eu tenho um baque longo pela frente e eu quero estar bem, se Deus me permitir. Então, agradeço muito, muito obrigado, Rivelino, pelas palavras, muito obrigado, agradeço imensamente, de coração, tudo que fizeram por mim, né? E podem ter certeza que logo eu estarei 100% e completamente apto para estar aqui juntamente com todos os vereadores. Muito obrigado. Convido o vereador Alessio Bento da Silva para que ele realize as explicações pessoais. Declínio da palavra, senhor presidente. Declínio da palavra. Tá bom, vereador. Boa noite, professora Ângela, dona Nair Bianchini, Manuel, a Ivani Cabeleireira, né, o pastor também que está aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que eu não cumprimentei, obrigado por estar nos acompanhando. Vereador Vanderlei, a gente sabe da sua luta e é mais apenas um pequeno obstáculo dos grandes que o senhor já vem ultrapassando, né, pelo grande combatente que o senhor é. Não tenho dúvidas que o senhor irá atravessar isso dando risada e sempre de mão firme com a sua família. Seja sempre bem-vindo nessa Casa de Leis, né? E desejamos sempre saúde e vitórias ao senhor. Mas agora, em relação, vou começar por itens hoje, nas minhas explicações pessoais, lixo. Por favor, Jean, gostaria que você passasse o vídeo onde se está se anunciando a coleta de lixo nos determinados bairros. Telhas e outros objetos que estejam acumulados em seu quintal e coloque na calçada. Iremos recolher nesta próxima segunda-feira. Envenenamento por picada de escorpião é coisa séria. Sua casa, sua responsabilidade. A saúde é um dever de todos.
começou a cobrar, porque é uma das minhas bandeiras e dos demais vereadores, o lixo. Hoje, nós temos 40 mil pessoas, no mínimo, produzindo lixo diariamente, para apenas 3 caminhões, 12 funcionários públicos, lutando contra isso. Então, o município tem que se dedicar, a gente vem cobrando, a cidade está suja, e temos que nos dedicar. Mas, primeiro, a gestão vai fazer o seu trabalho de casa. É que isso que essa Casa de Leis vem cobrando. Primeiro, se limpa-se o que é público, para depois cobrar-se da população. Como disse o vereador Rivelino, na parte de trânsito, na parte de incentivo a palestras, a nosso trânsito do jeito que anda. E a partir do momento que o município começa a limpar, começam as exigências. Porque não adianta o município também limpar, fazer a parte dele, e nós não fazemos dever de casa. Mas isso o município tem que fazer a parte dele. É a mesma coisa que nós cobrarmos o nosso filho para limpar o quarto, e depois ele limpa o quarto e a casa está suja. Não é assim. Então estamos juntos e vamos ter que limpar a nossa cidade. Exemplo, Jean, pode colocar aquela foto do terreno baldio para mim, por favor? Onde tem animais peçonhentos. Por isso que a prefeitura já colocou o anúncio nas ruas. Aranhas, jardim esplanado, comentei com o vereador Alessio. Cobras, cascavel. O vídeo, por favor, se for possível. Temos que limpar. Temos que ter foco. Temos que catar o leão pela juba. Essa é a nossa Mandaguari. Então, nós temos que cuidar dela. O segundo item que me deixa surpreso, 3 vereadores. O vereador Danilo contesta realmente que falta material de faxina na escola. O vereador Vanderlei Lukashevich faz o requerimento um dia antes da cirurgia. O material chega, o vereador Fábio Suquecava me comunica, fomos lá no Xerifato Central e conferimos. Eu, hoje sou presidente dessa casa, mas aprendi de administração pública porque trabalhei dentro do município e fui o diretor da frota municipal. Eu conheço como funciona a parte de cada setor de cada secretaria. Porque eu era diretor-geral da frota municipal e abaixo de mim tinha os diretores de transporte. Então eu conheço o sistema licitatório do município, eu conheço o sistema licitatório de uma gestão. O sistema licitatório é o coração de uma administração pública. É o coração. E existe falha. Se ficou 10 dias, ainda bem que os vereadores foram, fez o requerimento. Parabéns, vereador Danilo. Parabéns, vereador Vanderlei Lukashevich. Parabéns, vereador Fábio Suquecava. Mas alguém ficou sem fazer o trabalho que deve ser feito. Porque faltou. É inadmissível professores, funcionários públicos não ter um mínimo, um material de faxina para se limpar. Conversei com o executivo sobre isso. Se existem mudanças a ser feitas de pessoas que não se adaptaram à função, que se troque. Na força, soldado Rivelino, na força que nós dizemos, nas nossas armas, no dia a dia, na vida militar, existem soldados que têm a sua determinada função e que não têm adaptação naquela função. Então se troca e coloca outro para que tenha seu desempenho. Mas a máquina, vereador Sebastião, não pode parar de funcionar, porque senão reflete em quem? Na população, como vem acontecendo com o Jardim Progresso. Por que eu digo isso? Porque o sistema licitatório, na hora que se faz a licitação, tem que se cobrar de uma empresa, que esse pessoal dessas empresas acha que mandaguariense não entende de nada. Negativo. Estamos aqui, eu e os demais vereadores e a vereadora Claudete, fomos criados aqui. Somos filhos de carpinteiro, filhos de advogado, filhos de pedreiro, filhos de policiais, filhos de pintores. O vereador Danilo trabalhou de açougueiro. Sabemos o que falamos e sabemos o que interpretamos. Não venham passar a mão na nossa cara. O setor de licitação, a hora que for abrir uma licitação, se precisar dessa Casa de Leis, estamos aqui para ajudar a gestão. Onde já se viu uma empresa ganhar a licitação, que o papel aceita tudo, vereador Alessio, que não tem uma usina de fabricar asfalto, que está em São Paulo. Sabemos que o setor licitatório pode terceirizar 30%, vereador.
Vanderlei, da obra. Sim, mas temos que questionar. Vamos ajudar a gestão, porque quem sofre é a população. Realmente, a prefeita se desgastou, foi lá, os vereadores estão lutando, a população está refletindo em nós. As empresas que venham participar da licitação, mas entendam que aqui tem um palanque de cerno mandaguariense enterrado nessa terra e irá, nessa casa de lei, junto com a administração, defender os interesses da população. Não podemos aguentar mais. Mandaguari cresce dia a dia e nós vamos lutar para esse crescimento justo, todos juntos, mas não venham querer passar a mão na cara nossa. O engenheiro da prefeitura, correto. Onde já se viu a rua diminuir, vereador Sebastião? Onde já se viu ter, no contrato licitatório, vereador Alessio, 32 centímetros de pedra, está com 20. Realmente, o vereador Sebastião falou a verdade. Foi um erro de nós, então, a hora que começar a obra, vamos estar lá. Estaremos lá. Claro que estaremos. Executivo, legislativo, é nossa cidade. Se preparem quem vem participar da licitação em Mandaguari. Temos aqui, foi criado na gestão do outro presidente, o vereador Alessio enalteceu o projeto, a Câmara Municipal, no ano passado, recebeu o selo diamante. Eu e os demais vereadores que adentramos nessa casa agora, estamos lutando para isso. Temos que manter a tradição, porque existe a lupa legislativa. E ela nos dá conhecimento a inteirarmos, a entender a licitação. Vamos adentrar. E uma coisa que me deixa feliz, quando o vereador Rivelino fala de lei e ordem, polícia. Essa casa de lei, o executivo, os empresários, a população mandaguariense ajudou com dinheiro, incentivou a Polícia Militar, o Conselho de Segurança. Melhoraram as instalações da Polícia Militar. Estou errado, vereador Rivelino? O senhor foi polícia aqui, trabalhou numa situação que eu lembro precária. Mandaguari tem viatura boa. Mandaguari melhorou as instalações da Polícia Militar, que é referência no âmbito da região. Fuzil que foi comprado com a ajuda de empresário do Conselho de Segurança, não está mais aqui. Nossos policiais, se rompe o efetivo, se leva policial para outra cidade, porque foi criado um batalhão em Sarandi, que realmente era um destacamento, foi feito esse batalhão, mas não tem a estrutura que tem em Mandaguari. Mandaguari é referência em estudo da Polícia Militar, que tem condições de sediar um aperfeiçoamento e uma formação de policiais militares na nossa cidade. Conversei com o vereador Alessio agora sobre isso. Já está na mesa do secretário de Segurança do governo para que Mandaguari se torne uma companhia de polícia militar. Precisamos sim, nossa cidade cresce, então precisamos aumentar o efetivo da Polícia Militar, para que quando a GCM chegue, os nossos 12 policiais da Guarda Municipal venham trabalhar em união com a nossa Polícia Militar. É assim que nós lutamos pelo nosso município. É assim que nós vamos estar sempre do lado do Executivo, exigindo, lutando pela população, e juntos faremos o desenvolvimento que a nossa cidade merece. Agradeço a todos pela presença, por nos ouvirem, por estar prestigiando as nossas sessões, por estar compartilhando. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Nada mais tenho a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.